que eu vou abrir aqui no WhatsApp, tá? É a questão, essa aqui da ressonância eu tirei na aula passada, que foi uma dúvida que eu tinha mandado. Sim. Só que você não respondeu, mas eu perguntei no meio da aula. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Se Mayra quiser abrir também falando dela, que eu tô procurando aqui. A Mai disse? Foi. Não, eu tinha dúvida nessa primeira, mas aí eu entendi depois. É porque eu acabei tirando já na aula passada as dúvidas. Foi? Que eu tinha mandado no grupo. Certo. Então vamos O pior é que eu tive uma revisão dos monitores. Eu fiquei, nossa, eu tô sabendo demais. Como é hoje? A Maia tava também. Aí os monitores marcaram de fazer uma revisão. Aí no início tava fazendo revisão, aí eu comecei a ignorar, porque eu já sabia de tudo. Aí depois ele começou a fazer as provas. Aí eu tive algumas dúvidas, sabe? Eu tive uma dúvida. Mas aí eu já tirei já com o monitor. Cadê meu tablet? Teve uma questão que ele perguntou dor no peito. Aí eu tinha colocado uma questão que tinha tipo a resposta que realmente é dor no peito e tinha febre reumática. Ele falou que febre reumática não dava dor no peito. Aí eu vi no site que dava. Eu falei pra ela, olha, dá sim. Ele, não, mas não tá associado à febre, tá associado a valvopatia secundária. Aí eu, Isso. Então vocês estão craque demais, pô. Vocês estão craque demais. Deixa eu Deu resposta nada com nada. Se atrapalhou, né? Ao invés de dizer assim, não sei, né? Porque não tem problema nenhum em a gente responder, não sei, deixa eu pesquisar isso aqui e trago daqui a pouco, né? Do que dar uma resposta nada com nada e deixar a pessoa no vazio. não, ele respondeu. Deixa eu ver aqui. Nessa primeira de aparelho respiratório, por que não voltou para o slide 1? Tá aqui. Então, a gente vai pulando essa parte de mais anatômica, né? Deixa eu ver aqui para vocês. Coisa que é imprescindível, sempre. Não dá para esquecer do método propedêutico. Inspeção, palpação e ausculta. Quando é que isso muda? Quem sabe? No coração não tem percussão. Certo, não tem percussão. E onde que essa ordem muda? Que sistema? Então travou agora, Isaac. Que sistema que essa ordem muda? Mas falou acho que falou no chat, mas eu não tô vendo mais o chat. Não consigo ver, tá no meu celular aqui na câmera aqui na minha frente, ó. Pelo computador eu não tô vendo. Qual o sistema que muda o método propedêutico? Em que Mayra disse que era abdômen. Abdômen. Mayra disse que era abdômen. Eu não sei. Abdômen. No abdômen. Pronto, agora eu posso falar. Qual é a ordem do abdômen? Qual a ordem do abdômen, Mai? Manda aí pra Ju. Inspeção, ausculta, palpação e percussão. Não. Inspeção. Não, pera. Inspeção, ausculta, percussão e palpação. Quanto tempo de percussão, pelo menos? 2 minutos. Pelo menos 2 minutos. Fazendo quais regiões? Como é que tu sabe disso, Mai? Tem na aula aqui, mulher. Qual foi a pergunta, Isaac? Quais são os focos ou quais regiões eu devo auscultar na investigação abdominal, na semiologia abdominal? Por exemplo, o ponto de Rosving, por conta do ar, né, dos gases que vão passar para o outro lado. E nos métodos de ausculta de abdômen, devemos escutar em igual tempo, fazendo um zigue-zague entre as regiões de fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, flanco esquerdo, flanco direito, mesogástrio, epigástrio, hipogástrio, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. A gente deve fazer a nossa ausculta semiológica do abdômen, respeitando todas as regiões, em formato de dizer assim, no final a gente pode fazer uma meia-lua
com o estetoscópio para que a gente consiga escutar toda a região anatômica. Lembrando que a região anatômica que é referida como dor ou inflamada pelo paciente, essa deve ser a última região a ser auscultada, tá? Porque a gente vai ver se aquele foco de dor surge em alguma região anterior, para por último a gente ir lá. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Tranquilo. Vamos continuar de respiratório. Então, a ordem normal do método propedêutico: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Isso aqui não deve fugir nunca. Lembra, para a nossa percussão, dedo médio e dedo médio. Tá? Não dá para usar dedo indicador, não é para usar indicador sobre médio, indicador sobre indicador, não. É dedo médio por cima, batendo, percutindo em cima de dedo médio. Lembrar das posições, das divisões horizontais, né, verticais do nosso tanto tórax anterior quanto tórax posterior, linha média external, linha hemiclavicular, se for na posterior, linha vertebral, seguindo a ordem da coluna. É importante também até para a gente ver desvios de coluna, defeitos de malformação ou de um uso crônico, por exemplo, de longa data, de uma bolsa de um lado só, ou sentando de uma forma torta. Isso pode acarretar também desvios, escoliose, como a gente chama na coluna. Então, essa linha média vertebral, a linha vertebral já serve também, não só para delimitar uma região anatômica, mas também para fazer a propedêutica daquela linha da coluna. E a linha aqui é linha escapular, posterior aqui, né? Linha média escapular. Vamos mais. Passando. Ambiente sempre é silencioso. A gente deve respeitar isso. A história do paciente conta muito, então precisa investigar com que ele trabalha, se tem exposição à fumaça, à silicose, se ele trabalha com aves. Por que com aves? Por conta do ácido que é expelido pela fezes das aves, ou pela fuligem que também contém nas fezes, ou no ambiente que se cria aves. Isso tudo pode trazer repercussões respiratórias, né? Se o quadro vacinal está completo, se ele sente alguma história de tontura ou falta de ar quando deita ou quando levanta, se tem tosse com sangue, tudo isso deve ser avaliado. Se nas extremidades desse paciente a gente tem em lábio e na ponta dos dedos e ponta dos pés uma cor mais azulada, com características de cianose ou de má perfusão sanguínea, certo? Então isso precisa ser avaliado. Mas o mais importante, a história clínica do paciente deve ser muito bem avaliada. Tá? Vamos lá, inspeção. O nosso paciente entrou na nossa sala, a gente já começa a observar como ele anda, como ele respira. Essa respiração, essa avaliação é o quê? Dinâmica. Ele está se movimentando, ele está conversando comigo e eu estou não só olhando para os olhos dele, mas avaliando já se ele tem uma respiração curta, cansada, ou se é uma respiração mais longa, com pausas em apneia e depois expira. Ou se ele tem um padrão normal de respiração, de enchimento do tórax e esvaziamento do tórax. Tá? Isso deve ser feito sempre. Formato do meu tórax. Se eu tenho abaulamentos ou se esse tórax é mais fininho, mais magrinho, né? Se ele é em formato de tonel ou de barril, se ele tem outras estruturas anatômicas que serão importantes ou serão preditoras de alguma anomalia estrutural, certo? Tá lá, um tórax normal, primeiro da esquerda, um tórax barril, ele tem um alargamento tanto na região posterior, anterior, quanto lateral. O cifoescoliose, a gente vai ter um sinal de escoliose, um ângulo escoliótico nas costas. Tórax em funil, ele tem um afunilamento logo abaixo aqui da região do peito. Esse tórax entra, um pouco encurvada. Fala, Ju.
Eu esqueci da Eu dúvida. tava falando com o microfone desligado. Eu tive uma dúvida sobre isso hoje. Tipo assim, eu tava estudando isso aí que eu tinha esquecido. Aí eu vi o piriforme ou sino. Aí eu vi que parecia muito com a barriga d'água. E aí vem a dúvida, porque tipo a barriga d'água seria no abdominal. Só que uma das características desse sino piriforme é a ascite. Ou hepatomegalia. Aí eu buguei nessa questão. Então, para eu ter um sino, em formato de sino, eu preciso ter ou uma malformação, tem uma do bebê, né? Isso aí no slide, ou uma malformação congênita do estreitamento do ângulo do rebordo costal das costelas, onde eu vou ter já de nascença umas costelas mais afinadas e um abaulamento no abdômen. Mas a gente vai encontrar mais esse tórax em sino, como eu falei na primeira aula, mais relacionado a uma patologia, a uma hepatomegalia, por quê? Porque esse abdômen vai crescer muito e o tórax vai ficar encurtado. Ou um ascite, onde o abdômen também fica globoso e o tórax está mais encurtado. Por isso que eu disse, é melhor relacionar com um abdômen globoso às custas de um ascite, um abdômen globoso às custas de uma hepatomegalia. Por quê? Eu nunca ouvi ninguém colocar numa evolução médica ou numa descrição de exame físico o abdômen em sino. Por quê? Porque é mais importante falar da patologia que ele tem. Tanto na hepatomegalia quanto em qualquer outra visceromegalia ou em qualquer outro inchaço abdominal ou às custas de panículo adiposo. É uma pessoa gordinha que tem um abdômen globoso, então ele vai ter um tórax um pouquinho mais afunilado, porque a barriga vai estar maior, mas às custas de um panículo adiposo, às custas de um tecido gorduroso ali, certo? Mas quando a gente está falando de crianças e não se tem hepatomegalia ou ascite, provavelmente é um defeito congênito da criança ter um tórax mais encurtadinho do que mais estreito do que o abdômen, né? O tórax em cima. Muito raro, nunca vi, também nunca caí em prova, tá, Ju? Tá, tranquilo. É porque eu achei que era muito parecido com o do barril, mas ele teria ido cortado, né? Barril, Obrigada. cifoescoliose, nada. Tórax em funil, ele tem uma depressão anterior aqui, logo abaixo, tem uma depressão anterior compreendida entre a cicatriz, o mamilo e o fim do processo chifóide, o início do abdômen. E o tórax peito de pombo ou tórax de pombo, tá? Aqui um tórax chato, tá magro em todas as direções, frente a frente, anterolateral e laterolateral. Aqui o pectus carinatum ou tórax cariniforme, essa projeção aqui do osso da carina, da traqueia, da carina no caso, ou do osso aqui do processo chifoide, tá? Geralmente relacionado a uma patologia congênita, como raquitismo, ou um aumento do ventrículo direito também. O tórax em barril é aquele paciente que ele tem uma pouca expansibilidade pulmonar, o pulmão já está mais dilatado, eu não tenho aquele movimento todo do pulmão, tanto que na semiotécnica a gente vai colocar a sobreposição de mãos, tanto na região posterior quanto na região anterior do abdômen do paciente, vai pedir para ele, do abdômen não, do tórax, vai pedir para ele respirar profundamente e esses dedos não vão se afastar mais do que 1,5 cm, 2 centímetros. Por quê? Porque a expansibilidade dele é reduzida. Ele já dilatou tanto esse pulmão, ele tem tanta cicatriz lá dentro, que enfisema é processo cicatricial pulmonar, é um tecido que não se regenera, que ele fica com a caixa torácica bem intensa, bem alta, certo? Então, tórax em barril. Ou o tonel, né? Pectus excavatum, ou peito de sapateiro. Por que peito de sapateiro? Porque antigamente os sapateiros, quando sentavam nas calçadas para engraxar os sapatos dos pacientes ou dos clientes, ele botava a ponta do pé do paciente no meio dos peitos para passar o pano dando brilho no sapato. Então, disse que é o peito de sapateiro, ou pectus excavatum, ou tórax infundibiliforme. Aqui mais uma vez, pectus excavatum, congênito ou adquirido por um trauma. Tá lá, ó, como você falou, Ju, tórax sino ou piriforme. Mas essa criança aqui tem uma hepatomegalia ou um ascite, então tem a circunferência abdominal bem maior do que o final do rebordo costal. Dá um soninho agora. Para frente. Tórax cifótico. A gente vai ver uma lordose dessa coluna lombar maior, mais acentuada, fazendo essa cifose na parte torácica, tá? Mais relacionado a osteomielite, tuberculose ou questões posturais também.
como desse menino aqui. Provavelmente ele não tem, ele é uma criança, aqui nessa imagem à direita. O que ele tem realmente é um desvio colunar, uma cifose acentuada da região torácica e uma lordose acentuada da região lombar, fazendo com que ele tenha esse tórax cifótico. Tórax escoliótico, tem a gente foge a retidão da linha medular, né? Mais uma cifoescoliose. Pode ser aqui também, tá? Escoliótico, aqui também, mas aqui além de uma escoliose também tem uma cifose. Mas daria para definir como tórax escoliótico aqui também. Mais uma vez definição, tórax chato. Fala, Mai. Isaac, a cifoescoliose, a pessoa nasce desse jeito ou é algum defeito assim de postura? Ó, geralmente quem tem essa forma grave aqui, tanto de uma forma cifótica, o paciente é cifótico, quanto escoliótico, isso geralmente é de nascença, tá? Ou por um trauma, ou trauma. Então a gente vai avaliar essa pele, se é trauma, e perguntar a história para o paciente por que essa lombar e esse tórax está desse jeito, tá? Pode ser por trauma, eu tive uma lesão severa na lombar aqui e minha lombar ficou disposta dessa forma, mas geralmente é congênito, tá? Geralmente nasce com esse desvio, por nada mais. Então, tórax chato aqui na inspeção, tórax em tonel, o ensino nessa radiografia aqui, tá? Cifo escoliótico, tá aqui essa mocinha aqui abaixo, infundibiliforme, ou peito de pombo, ou cariniforme, ou peito de sapateiro, ou cifótico, desse senhor aqui atrás, fazendo esse ângulo mais acentuado na coluna torácica. Tórax instável, a gente vai ver sinais de trauma na região externa, na pele. No tórax que a gente vai palpar esse abdômen, a gente vai sentir ar embaixo dessa pele, porque provavelmente o pulmão foi lesionado ou a pleura pulmonar foi lesionada, certo? Ou a gente vai sentir crépitos dessas costelas quebradas. Opa, muito cuidado com esse tórax. Inspeção estática, a gente vai ver abaulamentos, a gente pode ter um caso de aneurismas, de aorta, que vai causar até anteriorização do coração, ou uma telectasia, que é a falta de expansão do pulmão, mais relacionada a uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou infecções de repetição, a derrame pleurais, que vai nos trazer abaulamentos, lesões fibróticas também, né? Ver se esse paciente tem a estatura normal para a idade dele, ou se perguntar se a família toda é baixinha, porque pode ser uma baixa estatura constitucional, então isso não vai trazer problema para a vida dele, mas se a gente vê que tem questões de raquitismo, você vai ver que esse tórax é mais encurtado, tá? Então, no abaulamento, a gente pode ter como exemplo um aneurisma de aorta, derrames pleurais, nas depressões, atelectasias ou lesões fibróticas pulmonares, tá? Passando um pouquinho mais aqui. Ritmos que são importantes de lembrar. Ritmos de Kussmaul, muito importante. Falei para vocês quais são os dois. Ritmos de Kussmaul e respiração de Cheyne-Stokes. Esses dois precisam ser lembrados, tá aqui. Kussmaul, a principal característica desses ritmos respiratórios são as amplas e rápidas inspirações, que são interrompidas em curtos períodos de paralisação da respiração, os quais ocorrem depois expirações profundas e ruidosas, cetoacidose, diabetes, insuficiência renal. Suspirosa Cheyne-Stokes, né, regulada pela relação aí de dióxido de carbono e oxigênio, geralmente relacionada a um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, ou que teve acidentes cerebrovasculares, traumatismo canoencefálico, tem uma respiração dispneica no início, depois uma respiração mais superficial e para. Aí depois uma respiração aumentada, mas diminui depois a amplitude, né? Então, Cheyne-Stokes. Taquipneia, a aceleração dessa respiração, numa frequência aí superior a 22,
porque é o padrão normal, né? De 16, 18 até 22 a gente aceita de forma natural. Depois disso a gente tem padrão de taquipneia. Bradipneia são frequências respiratórias menores aí que 16, a gente já entra em bradipneia. Lembra-se que os idosos podem ter respirações mais lentas, como 14, e isso ser fisiológico por conta da idade. Nas crianças, ela pode ter respirações de 30, de 40, de 50, e isso ser também fisiológico. Tá? Uma apneia, uma parada respiratória. Eupneia é quando o paciente está respirando de forma normal, de forma confortável. Tá? Tiragem costal é uma força a respirar. A gente está vendo aqui, ó, as costelinhas dele aparecendo quando não era para aparecer. O que é que ele está fazendo uso? Uso de músculos acessórios. Essas tiragens costais pode ser tanto aqui embaixo, quanto a gente pode ter tiragem de fúrcula, utilizando outros músculos aqui do corpo para respirar. Aqui um outro bebezinho, a gente vai ver uma linha aqui, ó, quando ele está com dificuldade respiratória. Não é o caso desse. Ele tem só uma baixa aqui na região do hepática, mas não me parece uma tiragem costal. Mas a gente vai ver em V, uma linha aqui em V, que vem de um rebordo costal para o outro, até o processo tifoide, com um sofrimento respiratório. Né? Palpação, a gente vai palpar sempre para ouvir frêmitos, ver se esses dedos se separam na inspiração. Né? Palpação da caixa torácica, muito pouco usado, tá, gente? Mas ainda cobrado em prova, para sentir o que? Frêmito tóraco-vocal. Tá lá, na expansibilidade, eu posso usar minhas mãos sobre o músculo trapézio do paciente, encostando os 2 polegares e pedindo para ele fazer uma inspiração profunda. Esses dedos precisam se afastar a ponto de expor a coluna vertebral aqui atrás. Se essa expansão for mínima ou não se afastar, 1,5 cm, 2 cm, ele tem algum problema de expansibilidade pulmonar. Relacionado ao que? Isaac, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica ou exposição há muito tempo a agentes tóxicos. Isso vai trazer lesões no parênquima pulmonar. Uma outra forma de avaliar a expansibilidade, palpando aqui, ó, o final da clavícula, juntando os dedos no meio da costela, e também, no meio da costela não, no meio da lombar, e pedindo para o paciente fazer uma inspiração profunda. Pode ser da forma anterior também, tanto na região do externo, como um pouquinho mais abaixo, aqui na região do rebordo costal. Aqui, ó, feito mais uma vez, esse aqui está expandindo bem. Ó. Ele fez, o paciente inspirou profundamente e ele apareceu toda a coluna vertebral. Né? A expansibilidade precisa ser bilateral, tá? Bilateral. Se a gente não tiver, vamos investigar possíveis focos infecciosos ou derrames. Né? Frêmito tóraco vocal. A transmissão é feita aumentada quando a gente vai ouvir um frêmito tóraco vocal aumentado quando a gente está diante de um quadro de pneumonia, um quadro de bronquite ou bronquiolite, quando tem mais secreção ou líquido dentro do pulmão. Por quê? Porque o som se propaga melhor em meios sólidos. O pulmão é uma víscera que é oca, aerada e com sua textura aveludada. Então, o som de transmissão 33, produzido pelas cordas vocais, ele é abafado quando chega no pulmão por conta do ar. Tanto que a gente tem um pulmão fibrótico cheio de ar, a gente pede para o paciente falar 33, você vai ouvir bem baixinho, bem baixinho. Mas um pulmão secretivo de um doente, por exemplo, quem faz uso longo, prolongado de cigarro, tem aquela secreção, aquele pigarro, você vai ouvir um 33, bem forte, porque é a presença de líquido no pulmão, tá? Pode ser de derrame, pode ser de alguma infecção. Olha lá, frêmito tóraco vocal, 6 regiões para essa avaliação. Tá? Aumento do frêmito tóraco vocal em consolidações. Infarto pulmonar, ou seja, um lobo daquele pulmão não está funcionando, ele colabou, fechou. Se ele colabou, ele fica uma região mais sólida, ele perde ar. Então você vai ouvir aumentado naquela região. É uma pneumonia. Né? Uma diminuição ou desaparecimento quando a gente tem um derrame de pleura. Diferente, viu, Mai? Quando você falou para mim ontem. Mas assim, quando tem derrame de pleura não tem uma diminuição, mas o derrame pleural vai fazer com que a área do meu pulmão diminua. O líquido não está dentro do pulmão, o líquido está fora do pulmão. Então eu tenho uma diminuição do frêmito tóraco vocal pela diminuição da área do meu pulmão. Lembra, a água vai descer para baixo aqui do pulmão e fica na pleura. Na pleura, mas a pleura é embaixo, tá? A pleura pulmonar, ela reveste todo o pulmão
em toda a sua estrutura. E a água é muito mais pesada que o ar. Então, quando o paciente está em pé ou sentado, esse selo d'água vai para baixo. Quando ele vai para baixo, ele ocupa o espaço onde o pulmão deveria ocupar. Então, o pulmão vai mais para cima, diminuindo o seu espaço aéreo, certo? Então, vai ter uma diminuição do frêmio do tórax vocal. Entendeu? Se essa secreção estiver dentro dos alvéolos, dentro do parênquima pulmonar, aí a gente vai ouvir o frêmio do tórax vocal aumentado. Tanto que nesses outros aqui, ó, a atelectasia, a perda da capacidade pulmonar, o enrijecimento do pulmão. Então, ou seja, eu tenho muito mais ar dentro do pulmão, eu tenho a perda também do meu tecido pulmonar. Então, quando a gente vai escutar, tem muito ar, o som não se propaga no ar, vai ser diminuído, tá? Pneumotórax é o quê? É ar dentro da pleura pulmonar. A gente vai tentar escutar o pulmão, vai estar diminuído. Enfisema pulmonar, ou seja, o pulmão está aquele do tórax em barril, muito expandido, tem muito ar lá dentro, quando não é para ter tanto, né? E é um ar que não está na troca, ele não gera um murmúrio vesicular, ele não está na troca. Por quê? São cicatrizes por infecções de repetição no enfisema pulmonar. Então, vai ter também frêmio tórax vocal diminuído. Eu pensei que alguém tinha falado, ó. Pá, pá. Ó lá, som de tambor, som hepático, maciço, percussão, ó lá, dedo médio em cima de dedo médio, ponte de percussão, muito bonitinho aí, tanto anterior quanto posterior, isso aí vocês já estão craque. Essa aula acabou? Essa aula acabou. Vamos para respiratório 2. Alguma dúvida na primeira? Alguma coisa a ser acrescentada na primeira? Não? Tranquilo? Mais uma vez, local e região de ausculta. Muito bom isso aí. Bom lembrar, bom ter essa imagem. Sempre respeitando ápice, terço médio do pulmão e região inferior. Fazendo sempre em zigue-zague. Compreendendo toda a região pulmonar. Para saber se em todos os lobos a gente tem uma respiração padrão. Se o ar entra e sai com a mesma característica. Tá? Som traqueal, som de entrada desse ar, respiração brônquica, a gente sente lá no final, respiração broncoalveolar e murmúrio vesicular. Isso aqui é som normal da ausculta. Hoje eu acho que a gente faz isso, hein? Vamos passar para a gente fazer esse som. Anormais, estertores finos e estertores grossos, contínuos, roncos, sibilos e estridor. Vamos ver se a gente consegue fazer agora. Vamos ver se a gente consegue fazer. Meu computador não está tão pesado para a gente olhar no YouTube. Sons pulmonares. Veja se vocês vão conseguir ouvir daí também. Vamos lá. Roncos, sibilos e estertores. Gostei desse. Dá pra ouvir? O Sonaflix ajuda em vários momentos, principalmente bioquímica, que é a matéria. Não sei se dá pra ouvir pra vocês, tá? Vai ser agora. Oi, Isaac, não dá pra ouvir não. Tranquilo, então. Vamos voltar para nossa imagem aqui. Vou mandar no zap para a gente fazer um complemento, tá? Isso aí. Porque a gente vai ter em murmúrio vesicular, em murmúrio vesicular normal, a gente vai ter o som traqueal, o som brônquico. O som traqueal a gente vai ouvir mais no ápice. O som brônquico a gente vai ouvir mais nas regiões de terço médio e de base, certo? Pulmonares. Mas é um som que você escuta e sente uma diferença entre o límpido. É só um som do ar passando por um cano.
Então, nos sons que são anormais, a gente tem tanto estertores finos e grossos, quanto os contínuos, roncos, sibilos e estridores. Tá? Passando, isso aqui a gente vai ouvir, não tem jeito. Som de atrito pleural de só em doenças da pleura, como a pleurite. Tá? A escuta da voz, a ressonância vocal, a gente precisa ver se essa ressonância está aumentada ou diminuída. Vocês já sabem disso. 33, se está aumentado, opa, processo infeccioso secretivo dentro do parênquima pulmonar. Se está diminuído, opa, atelectasias, enfisema pulmonar ou derrame pleural, certo? Broncofonia pectorilóquia afônica, aquela onde a gente vai ver a forma nítida e aumentada. Uma pectorilóquia afônica, a voz está bem cochichada, bem baixinha. Ergofonia, esquece, vocês não vão nem ver isso aí. Passando, passando, passando. Olha só que coisa linda. Que coisa linda de consolidação pulmonar. Se eu tenho consolidação pulmonar aqui, o que é que eu vou ter nesse som aqui, Mai? Aumentado ou diminuído? Frame do tórax vocal. Frame do tóraco vocal aumentado. Show de bola, menina. Isso aí. Parabéns. Então, nos métodos propedêuticos, a expansão vai ver a inspeção vai ver essa expansibilidade diminuída ou aumentada. No caso aqui, né, ele está relacionado a essa consolidação, né? Na inspeção vai estar diminuída. Por quê? Porque eu tenho um volume aéreo diminuído também. Então, eu vou expandir meu pulmão e vai ter um lado que, pode até ter um lado que vai expandir mais do que o outro. Por quê? Porque tem uma consolidação dentro daquele pulmão. Na palpação, o frame do tórax vocal aumentado, parabéns. Expansibilidade diminuída, percussão submaciçez ou maciçez, por quê? Porque tem uma massa ali embaixo. Ausculta, uma respiração brônquica sendo substituindo o murmúrio vesicular. Broncofonia, ou seja, uma diminuição daquele som daquele brônquio, um sibilozinho, os estertores finos, que é como se fosse abrindo um velcro. Certo? Por conta da presença daquela consolidação. E uma pectorilóquia aumentada, que é o VIL 33, de forma mais alta por conta da consolidação. Atelectasias, olha lá, pulmão colabado, não está funcionando nada, não tem ar nenhum. Diferente desse outro aqui que está com muito ar, está fazendo uma hiperventilação. Ou seja, está compensando a ventilação que o outro não está tendo. O que a gente vai ver na atelectasia? Na inspeção, a retração do tórax e tiragem. Retração do tórax direito que está funcionando. Quer dizer, retração do tórax que não está funcionante e uma tiragem encostada que está funcionando, porque está sendo esforçado. Na palpação, expansibilidade diminuída. Frame do tórax vocal diminuído ou abolido nesse lado esquerdo aqui do paciente. Na percussão, submaciçez ou maciçez. Por quê? Porque não tem ar, gente. O pulmão colabou. Na ausculta, uma respiração broncovesicular e uma ressonância vocal diminuída. Por quê? Porque não tem onde se propagar. É totalmente diminuído ou abolido. Enfisema pulmonar ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha lá que enfisemação gigante, ó. Uma perda da trama pulmonar aqui. Então a gente tem uma expansibilidade diminuída de tórax. Por quê? Porque enfisema, cicatriz. Vai ter um tórax sintonel, né? Nos casos mais avançados. Na palpação, a expansibilidade vai estar diminuída e o frame do tórax vocal vai estar diminuído também. Por quê? Porque eu tenho muito ar. Eu não tenho consolidação. Eu tenho pouca expansibilidade. Então, eu vou ter a diminuição do frame do tórax vocal. Na percussão, o que é que eu vou ver? Uma hipersonoridade. Por quê? Porque tem aquela caixa acústica enorme, né? Na ausculta, o murmúrio vesicular vai estar diminuído. Por quê? Porque eu tenho pouca área de troca. Então, na hora da respiração, isso vai estar bem baixinho por conta de tanto efizema. Derrame pleural. Olha lá, a diminuição do espaço desse pulmão. A água está toda aqui embaixo, o líquido está todo aqui embaixo, o pulmão sendo comprimido para cima, né? Na expressão, a expansibilidade vai estar diminuída. Por quê? Porque não tem espaço para crescer, embaixo tem água. Na palpação, a expansibilidade vai estar diminuída e o frame do tórax vocal abolido. Onde vai estar abolido? Na base. Na base, certo? Mas em cima
Em cima eu posso ter uma diminuição dele, nessa região aqui, ó. Eu posso ter uma diminuição desse frame tóraco vocal. Aqui vai estar abolido, porque é só água. Tu já viu água propagar som? Não, o que propaga som é secreção dentro do pulmão. Essa água está fora, certo? Mas só que no pulmão do lado esquerdo, o frame tóraco vocal dele vai estar normal. Percussão, eu vou ter uma massa 6 em base, onde tem a água, né? E na ausculta, o muro vesicular vai estar diminuído. Por quê? Ele está sofrendo esse pulmão. Ele está sendo comprimido, apertado. Pneumotórax. Olha, esse pulmão aqui em cima, a gente podia dizer que ele estava fazendo um pneumotórax também, ó. Esse daqui. Por quê? Porque ele está com tanto ar que ele está tentando compensar a perda do outro lado. Mais um pneumotórax. A gente vai ter o quê? Uma expressão normal ou um abaulamento do pneumotórax, por exemplo, geralmente é aqui em cima, né? Aqui em cima a gente tem a pele fica maior por conta do enfisema subcutâneo. O abaulamento do tórax, quando a quantidade de ar é grande. Na palpação a gente vai ter uma expansibilidade diminuída. Por quê? Porque o ar está presente. Pum, pneumotórax. Frame vocal diminuído, porque esse ar não está dentro, esse ar está por fora, tá? E mesmo se fosse dentro e fosse muito ar, vai diminuir o frame tóraco vocal. A percussão, eu vou ter timpanismo, não é? Um som aerado, de ressonância, né? Tá aqui, até embaixo, como eu falei para Ju. Ju me pergunta, e como é que é ressonância esse trem? Vamos explicar. A ausculta de memória vesicular diminuída e ressonância diminuída. Mudar é difícil, mas é possível. Dúvidas em relação a essa parte? Meninas? Tranquilo, Isaac. Pra frente. Vambora. Sistema digestório, o gastrointestinal, 90%, gente. Entre exame físico e história colhida. 70% só com a história. 90% associando o exame físico de abdômen, tá? Evitando assim gasto excessivo com exames de imagem, exames de endoscopia. Fala, Juju. Eu lembrei de uma coisa que eu fiquei na dúvida. Por que o derrame pleural é o único que não vai ter frame do tóraco vocal? Porque assim, a pleura estaria cheia de líquido, não? Não. Calma, presta atenção. A gente tem duas regiões, que eu falei para vocês. Eu tenho o espaço da pleura parietal, que está mais colada no gradil costal, de dentro para fora. E tem a pleura visceral, que é a pleura do pulmão. Aqui nesse espaço só deveria existir como se fosse um sérum, só para facilitar a movimentação entre o pulmão e a pleura, não causar dor, certo? A expansibilidade, a retração e a expansibilidade. Retração e expansibilidade. Sim. Quando eu encho de ar, eu não encho de ar dentro do pulmão. Eu encho de água. A água fica fora do pulmão. O derrame é na pleura. Então, mas a água, ela aumentava o frame vocal, né? Não, tipo, o nosso professor falou isso. O vocal é secreção dentro do pulmão ou massas ou consolidações dentro do pulmão. Não, eu troquei com o da mão que você sentia. E na mão, no derrame pleural, é diminuído. Você consegue sentir que tem frame tóraco vocal na região do pulmão que ainda está funcionante. Tá. Onde está o derrame pleural, por exemplo, aqui está meu pulmão, certo? Aqui embaixo eu estou com derrame pleural. Onde meu pulmão tem que estar daqui para aqui, concorda? Sim. Mas aqui embaixo eu tenho 5 dedos de derrame pleural. Eu vou sentir frame do tóraco vocal aqui? Não, porque tem água. Mas aqui em cima onde o pulmão está apertado, lembra, o selo d'água trouxe ele mais para cima. Aqui em cima onde o pulmão ainda está funcionante, se eu botar aqui o frame do tóraco vocal, eu vou sentir de forma normal. Não é aumentado, pode ser diminuído. Por quê? Porque o espaço do pulmão está diminuído, certo? É porque, na aula, eu vi, tipo assim, a frame do tóraco vocal, a pneumonia é aumentado porque ele tá com líquido e o som se propaga mais no líquido. Foi isso que o professor ensinou. Mas o danado não é líquido. A gente tem que tirar o nome líquido e ser secreção. Secreção. Tá. Porque a secreção pode ser catarro, pode ser sangue. Porque a secreção ela tem ar também dentro. Tem secreção, tem ar. Então você não tem um meio completamente líquido. Porque se você pegar, Ju, uma garrafa em casa de plástico e você der um peteleco nela, ela não faz som. Agora tira a água de dentro da garrafa.
O que acontece? Não é? Aí enche a garrafa pela metade de água agora. Ela vai ficar sem som ou ela vai ter um som diminuído? Som diminuído. Perfeito. Mas se eu tirar a água toda, eu tenho um som aumentado. E se eu encher toda de água, eu não tenho som. É só um. Ô, Isaac, eu falo contigo depois no privado. Tá bom. Melhor. Obrigada. Então, gastrointestinal, 90% associando história clínica e exame, vai ter o diagnóstico certeiro entre exame físico e a história clínica bem colhida. Anamnese, precisa saber colhida aqui, ó, história da doença atual. Cara, quais são os sintomas que te trazem ao posto de saúde hoje? Tá vomitando sangue, tem dor na boca do estômago, tá sem evacuar há mais de 5 dias. O senhor evacua normalmente de quanto em quantos dias? Em quantos dias? Evacua todo dia ou não? Qual a consistência dessas fezes? Elas têm consistência normal, é muito endurecida, é muito mole. Quando o senhor evacua, o senhor vê que tem raios de sangue nas suas fezes, porque pode ser uma hematoquesia, ou essas fezes brilham demais, que pode ser uma esteatorreia, fezes com gordura. Me fala como é a sua história intestinal, tá? Isso precisa ser colhido junto com o exame físico do abdômen. Antecedentes patológicos, tanto dele quanto da família. Se moraram em área de banho de rio, para a gente pesquisar uma esquistossomose, uma outra infecção de algum parasita, se tem passado de úlcera ou gastrite, para pesquisar sangramentos ou evolução, fazer o controle dessas gastrites. Se teve cirurgia prévia no abdômen, certo? Se morou em casa de taipa, se conhece o barbeiro, se tem história de etilismo, tabagismo, uso crônico de alguma medicação. A gente viu que o uso crônico de medicações, como eu trouxe na historinha para vocês de uma paciente minha, com uso crônico de paracetamol e dipirona, ela desenvolveu uma hepatite. A gente passou um mês com ela investigando para danar, só me dizer no final que fazia uso direto, né? História de neoplasia na família, né? De câncer no trato gastrointestinal, de patologias digestivas que foram benignas ou não. Precisa colher a história da família também, é muito importante, certo? Analisar os andares do abdômen, as regiões que a gente pode dividir o abdômen, inicialmente em andar superior e andar inferior, relacionado à cicatriz umbilical, traça-se uma linha horizontal. A segunda divisão pode ser em quadrante superior, direito, esquerdo, quadrante inferior, direito, esquerdo. Depois a gente vai dividir em regiões. As regiões são H e D, hipocôndrio direito, HIE, hipocôndrio esquerdo, EPI, epigástrio, MES, mesogástrio, FD, flanco direito, FE, flanco esquerdo, FID, fossíliaca direita, FE, fossíliaca esquerda, HIP, hipocôndrio, tá? Ver se essas regiões estão sofrendo algum tipo de variação, tá? Por conta de panículo adiposo, cirurgias, traumas. Vocês podem encontrar pacientes com alterações na anatomia do abdômen e por conta de alterações na pele, de cirurgias traumáticas, tá? Ou por ser obeso, né? Por ter um abdômen globoso. Então, cuidado na palpação, cuidado na delimitação dessas regiões, certo? Aqui dá um recado grande: em posições normais o baço não é palpável. Mais uma vez, em cada região dessa, a gente vai ter as estruturas que estão por trás dela, o que é que a gente está palpando, o que é que a gente pode encontrar de patologia nessas regiões, tá? Mais uma vez, as delimitações por região, o que é que a gente vai ter em hipocôndrio direito, úlceras gástricas, mais relacionado aqui a cálculos biliares e colecistite em hipocôndrio direito. Em epigástrio, mais relacionado a uma DRGE, que é uma doença do refluxo gastroesofágico, a uma queimação, a hérnias epigástricas, a pancreatite e úlceras gástricas. Em hipocôndrio esquerdo, pancreatite, quase não sai, pancreatites, ou também úlceras gástricas. Em mesogástrio, pancreatite. Tem um sinal importante aqui em mesogástrio. Quem é que lembra para mim? Quando eu tenho um hipertimpanismo nessa região, que sinal é esse? Vou palpar ali, ó, hipertipânico nessa região. Que sinal eu tenho?
Qual região? Do epigastro? Mesogástrio, aqui no meio. Seria de Jobert? Jobert ou Jobert. Fica à vontade. Não, desculpa. Jobert ou Jobert. Tá tudo certo. Quem manda? Porque é normal pra você sentir o baço é quando ele é maciço. Aí quando ele tá Opa. timpânico, ele leva esse nome. Calma, aqui não tem baço nessa região aqui no meio, não. Não, é fígado. Certo. Aqui eu posso ter uma inflamação no fígado, mas quando a gente tem um ar aqui hipertimpânico, é porque eu tenho um sinal de inflamação peritoneal. E essa inflamação peritoneal vai fazer com que esse ar venha para essa região aqui infrahepática, porque a loja hepática tem mais espaço, causando mais timpanismo na região de mesogástrio. Tá? Em flanco direito, cálculos renais, né? Infecção urinária, uma hérnia lombar. Em flanco esquerdo, também cálculos renais, também inflamação intestinal. Falei que nessa região aqui a gente vai encontrar o cólon descendente, divertículos, diverticulose e diverticulite. Né? Em inguinal esquerda, uma dor pélvica, uma doença diverticular também. Aqui está a transição entre o cólon descendente, sigmoide e reto. Em hipogástrio, infecção urinária. Apendicite também pode irradiar para essa região, mas a apendicite está mais relacionada com fossa ilíaca direita. No ponto de McBurney, eu tenho qual sinal positivo para apendicite? Rosevar? Não, Rose. Rovsing é um Rose. sinal circulatório que eu venho da fossa ilíaca esquerda, Pé direito. subindo e deslocando o ar que vai chegar até o apêndice que está inflamado, provocando dor. Mas aqui, entre a crista ilíaca antero-superior e a cicatriz umbilical, eu traço uma linha. Bloomberg. Eu vou ter o ponto de McBurney e o sinal de Bloomberg. Muito bem. E tipos de abdômen? Abdômen normal, né? Plano. Abdômen globoso. Eu já disse que foi muito injusto colocar uma grávida aqui, mas é só para sinalizar um abdômen globoso. Aqui um abdômen globoso às custas de uma ascite. Aqui é um abdômen batráqueo, numa regressão de uma ascite. Ele é maior em diâmetro lateral do que diâmetro antero-posterior. Abdômen avental, quando se ele cai sobre a pelve do paciente, né? Geralmente pessoas obesas. Aqui tem uma hérnia incisional também, ó, que a cicatriz dela fez com que ela tivesse também um avental. O abdômen em pêndulo, geralmente após uma gestação, uma mulher principalmente que era obesa ou tinha uma barriguinha um pouco mais saliente, após uma gestação esse abdômen cai um pouco mais e fica em pêndulo. Escavado, magro pra caramba, chega se entorta, né? Aqui algumas cicatrizes que são importantes, menos usuais hoje em dia. Quais são as importantes, Isaac? Saber essa cicatriz mediana aqui, que é de uma laparotomia, a cicatriz de Fenistil, realizada nas grávidas, e a cicatriz de McBurney, no ponto de McBurney, para apendicite, certo? A cicatriz herniária e uma hérnia inguinal aqui também. Essa de Cochet, muito pouco utilizado. A cicatriz em flanco direito por cirurgia renal, também muito pouco utilizada. Cicatriz paramediana para uma exploração, também muito pouco utilizada. Por quê? Porque hoje se faz muito vídeo laparoscopia. Aqui provavelmente lá em cima uma hérnia inguinal direita. Aqui uma cicatriz de Murphy ou uma cicatriz de apendicite. E aqui à direita, nessa moça, uma cicatriz de Fenistil por uma gravidez. Abdômenes com algumas protuberâncias, podemos ter hérnias umbilicais, hérnias incisionais, onde fez um processo operatório e deixou frágil aquela parede abdominal, tá? Aqui são lipomas, são massas que a gente vai palpar, procurar no abdômen, né? Aquilo que eu falei para vocês, esse abdômen tem uma estrutura anatômica comprometida, às custas de um processo traumático, ou de queimadura, ou de acidente. Aqui uma hérnia, que por não estarmos vendo a cicatriz umbilical, uma hérnia epigástrica, certo? Se a cicatriz do umbigo tivesse aqui, seria uma hérnia umbilical. Aqui uma hérnia umbilical em crianças, geralmente regride de forma natural e espontânea. Se não regredir, precisa fazer cirurgia. Tá? Manobras de palpação com uma mão, bimanual ou de Hausmann, de deslizamento, né? Mais indicada. Ausculta,
auscultar todas as regiões de forma em zigue-zague, pelo menos 2 minutos. Ausculta, inspeciona visualmente, ausculta depois, percute em terceiro lugar e, por último, faz a palpação. Para quê? Para ouvir se eu tenho regiões de hipofunção, certo? Tá lá, inspeção, ausculta, percussão, por último, palpação. Ambiente tranquilo, pelo menos 2 minutos, auscultar cada quadrante, identificar ruídos hidroaéreos. A ausculta que a gente pode sempre seguir é da aorta, vai ter aquele som de... Geralmente só em pessoas mais magras, tá? A gente vai conseguir auscultar. Em pessoas que têm um abdômen mais globoso ou mais obeso, a gente não vai conseguir auscultar também os sons da aorta, tá? Ou das outras artérias. Mas é importante auscultar para ver se eu tenho um aumento dessa pressão, um hiperfluxo ou um hipofluxo. Certo? Ruídos hidroaéreos aumentados, geralmente aumento nas diarreias ou em silêncio abdominal, quando a gente tem oclusão intestinal ou um ilho paralítico. A ausculta deve ser realizada sempre antes da percussão. Tá? Desculpa, a ausculta deve ser realizada só antes da percussão e palpação. A gente pode até percutir, tá? Inspeção visual, percussão, dá para fazer a percussão, ausculta e palpação. Mas realmente fica mais ecológico, faz mais sentido. Vamos relembrar aqui a ordem? Vamos relembrar? Inspeção, é verdade. Inspeção visual, ausculta, percute. Lembra, não faz a percussão na região que o paciente refere dor, deixa ela por último, percute todo o abdômen, depois faz a percussão onde o paciente está referindo dor, tá? Fazer um comparativo, por último, palpação. Olha lá, as regiões de percussão, todo o abdômen, a fim de identificar regiões mais aeradas, mais timpânicas, que tenham massas ou não, se tem visceromegalia, se as vísceras estão aumentadas, precisa ser visto isso aí. Sons maciços e submaciços de cada região, você vai ver um som maciço em órgãos que são densos, que não são ocos, né? Em timpanismo, em vísceras ocas, o que tem ar livre na cavidade, tipo estômago, certo? Submaciços são vísceras que têm conteúdo tanto aerado, tanto aéreo quanto de conteúdo alimentar. Lembrar do espaço de Traube. Quando é que ele vai ser importante, o espaço de Traube? Ju, tu que sabe muito bem sobre ele. É a questão do baço. Quando ele está aumentado ou diminuído? Aumentado. Perfeito. Porque quando está diminuído, o espaço de Traube não nos serve para nada. Mas ele é importante por quê? Porque nesse espaço a gente vai ter a compreensão de diversos órgãos. Pâncreas, a cauda esquerda do fígado, estômago e baço. Tá? Sinal do piparote ou massa sesmóvel presente na ascite. A gente vai dar o peteleco, piparote, peteleco e as ondas da água. Você vai sentir do outro lado do abdômen ou com a mão em cima do abdômen, tá? Aqui espaço de Traube, bonitão. Palpação superficial, técnica de deslizamento de Hausmann, certo? Palpar bexiga, palpar região de apêndice, de vesícula, as flexuras dos cólons, delgado e baço, a fim de investigar visceromegalias ou massas palpáveis nessas regiões, tá? Ver se esse abdômen é tenso ou se ele é depressível, a sensibilidade dele à dor ou não, a presença de nódulos, como lipomas, como massas, presença de sacos herniários, fazendo manobra de Valsalva, a espessura daquela pele, se aquela pele está íntegra ou se ela está fininha, ou se ela está grossa demais, a temperatura, se ela é febril ou afebril ao toque. Tá? Superficial, pode ser uma mão, só sentindo superficialmente a pele. Profunda ou deslizamento com sobreposição de mãos, deslizamentos de Hausmann. No fígado a gente vai ver mobilidade hepática ou respiratória, se a gente vai ter dor ou se essa borda vai estar endurecida. Sinal importante na palpação do fígado, sinal de Murphy, sinal de Mathieu em garra, certo? Olha lá, borda hepática.
percussão da amplitude hepática. A gente vai ter o quê? Sinal de Torres-Homem. Característico de quê, gente? Abscesso hepático, certo? Uma percussão de um dígito digital intensamente dolorosa, apontando, localizada, circunscrita. Dói aqui, não dói em outra região, é aqui, nesse hepático. Sinal de Torres-Homem. Sinal de Joubert, a gente vai ver agora nessa percussão, colo transverso e mesentério, olha lá. Aquilo que a gente falou, uma inflamação nessa região vai ter um conteúdo aerado. Olha o tamanho desse intestino grosso. Olha quanto de ar ele tem aqui. Só que esse ar desloca-se aqui mais para cima, o que vai dar um hipertimpanismo nessa região central. Olha todas essas vísceras aqui. Aumentadas. Isso aqui é ar, gente, dentro dessas vísceras, tá? Então, a gente vai ter, na região de mesogastro aqui, uma característica de pneumoperitônio, que geralmente fica abaixo da loja hepática, abaixo desse triângulo aqui. Sendo um pouquinho mais, sinal de Mathieu, o examinador se compreende atrás, na região da cabeça do paciente, lado direito do paciente, com a frente do examinador voltado para os pés, com as duas mãos, faz a garra na borda hepática e pede para o paciente inspirar profundamente e expirar profundamente. A cada inspiração e expiração ele vai adentrando mais a garra. Se eu tiver inflamação como a colecistite ou colelitíase, colecistite é só a inflamação da minha vesícula. A colelitíase é quando eu tenho cálculo na vesícula. Litíase é calculosa, tá? Sinal de Torres-Homem com a mão esquerda, agora o paciente, o examinador de frente para o paciente, no lado direito dele, com a mão esquerda embaixo da loja hepática, estendendo para cima, elevando o gradil costal, e com a outra mão deslize e pede para ele fazendo inspirações e expirações profundas e vai adentrando com a ponta dessas mãos, sentindo o rebordo hepático. Técnica de Mathieu está lá, aqui está o rebordo hepático. Lemos Torres é mão estendida, entrando. Vamos palpar a borda inferior do fígado, ver se a gente tem um aumento dessa vesícula. Ou palpar a cabeça do pâncreas, que é um sinal de tumor, né? Qual é o sinal de tumor que, quando a gente palpa a cabeça do pâncreas? Courvoisier-Terrier. Aqui tem uma outra palpação, falei para você que cai muito menos, que é a Chirai-Pavel. É uma mão só, o paciente deitado no decúbito lateral esquerdo. Certo? Ó, Courvoisier-Terrier, geralmente a gente tem um câncer ou massa na cabeça do pâncreas, que vai distender, inflamar essa vesícula a ponto de ser palpável. Mas quem é palpável é a vesícula? Muito raramente. O que é palpável é a cabeça do pâncreas com um tumor. Tá? Manobra de Murphy, o sinal de Murphy, tá lá. A gente determina o ponto cístico. Cístico de quê? Da bolsa cística, da bolsa biliar, ou da vesícula, certo? A gente vai ter essa dor ou sensibilidade em quadrante superior direito, e a gente palpando essa região aqui, pedindo para o paciente fazer uma inspiração profunda e palpando essa região, adentrando nessa região, ele vai parar a inspiração dele, vai referir uma dor intensa. Olha aí, regra de Courvoisier-Terrier, vesícula palpável, indolor, ictérico e câncer de cabeça do pâncreas. Por que tem câncer? Por que fica ictérico? Porque no ducto colédoco, quando passa a bile, vai estar comprimido pela cabeça do pâncreas. E quando é câncer, não sente dor, tá? Você palpa aquela massa, mas dor o paciente não sente. Os tumores cancerígenos não causam dor à palpação. Sinal regra do Courvoisier-Terrier. Aqui a gente já está falando de uma pancreatite, quando a gente tem um derrame peritoneal do líquido, extravasamento de sangue vindo do pâncreas, né? Então a gente tem sinal de Grey-Turner, que são nos flancos, direito e esquerdo. Sinal de Cullen, um derrame periumbilical. Aqui, Cullen na região periumbilical e Grey-Turner nas regiões de flanco. Pancreatite, olha lá mais uma vez, Cullen, Grey-Turner. Um pâncreas altamente inflamado. Baço palpável, ó. Se ele nunca é percutível, mas quando ele é percutível ou palpável, é um processo de doença do baço. Aí,
Todo baço percutível está aumentado de volume, o que nem sempre se identifica pela palpação. Nem todo baço percutível é palpado, mas todo baço palpável é percutível. Mathieu Carderale, também para fazer essa palpação do fígado. Não cai em prova, tá, gente? Não cai. Lembra aqueles anteriores que a gente falou. Posição de Schuster para palpação do baço. Também não cai em prova, mas lembra, decúbito lateral direito, extensão da mão tanto para frente ou para cima, certo? E engarra fletindo a perna esquerda do paciente. Palpação em bimanual, essa cai em prova, essa é cobrada, tá? Hipertensão portal, geralmente por uma falha hepática, por uma ascite, certo? A gente vai ter aqui o sinal da medusa, que são as veias colaterais. Se a gente tem ela de forma mais saindo, centrípeta, né? Saindo da cicatriz umbilical para as outras regiões do abdômen, sinal de cabeça de medusa, é um sinal de hipertensão do tipo portal. Quando a gente tem elas paralelas à cicatriz umbilical, também chama sinal de cabeça de medusa, mas o tipo de insuficiência ou hipertensão da cava inferior. Tá aqui uma colateral tipo portal, tá periumbilical. Aqui uma circulação colateral de cava inferior. Tá? Ascite, sinal de piparote. A gente põe a mão do examinador, ele pode ter de um lado ou de outro aqui, ele pode ter, você vê que tem uma palma da mão aqui. Eu dou um peteleco nessa região aqui. Tanto você pode colocar a mão em cima do abdômen do paciente e você vai sentir a ressonância da onda da água, ou do outro lado do abdômen, tá? Círculo de Skoda, maciçez móvel aqui. Se eu for mudando de decúbito, a água vai mudando. Então eu vou ter um som maciço onde a água estiver. Sinal de Skoda, a gente vai ver onde inicia o timpanismo e onde começa a maciçez. Por quê? Porque vai ter ar aqui em cima desse abdômen, tá? Mais uma vez, timpanismo e maciçez. Timpanismo nessa região superior, maciçez nessa região inferior e lateral de flanco. Sinal de Bloomberg, importantíssimo, relacionado a apendicite. É um sinal que, se for positivo, manda o paciente para o bloco. Não precisa nem de exame de imagem, a clínica é soberana. O número 3 aqui é a quistilíaca. O número 1 é o ponto de McBurney. Número 3, quistilíaca. Número 1, ponto de McBurney. Número 2, cicatriz umbilical. Bloomberg, dor a descompressão. Eu vou comprimir, o paciente não vai sentir dor, porque eu estou comprimindo a inflamação, eu estou diminuindo o aporte de chegada de sangue, né? Quando eu solto de uma vez, o paciente refere dor. Ok? Aqui sinal de Hovsing, circulatório trazendo o ar da alça descendente, transversa e ascendente, fazendo com que o ar irrite esse apêndice inflamado. Aqui o sinal de pessoas, paciente deitado de decúbito lateral esquerdo, perna estendida, trazendo para trás para o examinador, vai referir dor, porque eu vou estar estressando o músculo pessoas. Aqui o sinal do obturador, paciente deitado em decúbito dorsal, fletido o joelho, mão direita embaixo do calcanhar, mão esquerda em cima do joelho. Eu vou trazer essa perna, esse calcanhar para o meu peito, rotacionando externamente, estressando o obturador, que vai estressar também o apêndice. Tá? Gente, importantíssimo até aqui que a gente falou. Daqui para baixo, esôfago. Como eu disse para vocês, esqueçam. O que a gente vai falar ainda é de estômago. Para quê? Para falar de doenças do refluxo gastroesofágico, aquela queimação ou pirose, ou de úlcera gástrica, vômito com sangue ou fezes escurecidas em borra de café, que quer dizer um sangramento digestivo alto, tá? Isso precisa saber, isso cai em prova, tá? Sador em queimação, hematêmese, que é o vômito com sangue, certo? Se ele está vomitando, se tem alteração do apetite, se está sentindo empachado, se está sentindo essa dor em queimação, ou se a gente tem um aval, um defeito no esfíncter inferior esofagiano, que vai fazer com que o conteúdo do estômago volte, certo? Isso é importante saber. Vamos avançar aqui. Tá tranquilo. Tranquilo em relação a isso. Bom,
dessa aula assossegado. E aí, como estão? De energia e de concentração? Fala pra mim. Sinceramente, eu tô um pouquinho cansada, mas tá dando pra pegar. Cadê Mai, que tava cansada desde antes? Dona Mai, tá Ela cansada? respondeu nas mensagens. Tô aqui. Tô com sono, tô aqui. E aí, como é que vocês estão de coração? Diz aí pra mim. Eu acho que eu tô tranquila, mas não sei. Tranquilo de fato. Coração, a gente precisa ter atenção a só uma situação aqui. Deixa eu chegar nessa imagem, tá? Que são os focos de ausculta, tá? Esses vocês precisam saber. Essa posição aqui cai em prova. Posição gênito-peitoral de pericardite cai em prova, como vocês viram, certo? Eu vi essa posição. Exatamente, cai em prova, certo? Cai muito. Me vi a questão do parrum, de uma posição, de um foco parrum, patu. Olha, mais uma inspeção, a gente já viu lá em tórax e volta a ver aqui em cardiológica. Olha aqui, isso aqui provavelmente um abolamento de tórax esquerdo por um aumento de ventrículo direito, ou uma insuficiência, ou um prolapso de válvula mitral. Ictus cordis, lembra da palpação de ictus cordis? Quinto espaço intercostal, paciente decúbito lateral esquerdo, mão estendida, abaixo da cicatriz não, do mamilo, em linha média, quer dizer, agora me fugiu o nome da linha da cabeça, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Enfim, abaixo da cicatriz do mamilo, voltando para a lateral, a gente vai sentir o paciente deitado, a presença do ictus cordis, quinto espaço intercostal. Só que não, olha lá, técnica para o ictus cordis, paciente decúbito lateral esquerdo, tá lá o meu mamilo, região inferior, eu vou sentir aqui o ápice do meu ventrículo esquerdo, tá? Turgência jugular, a gente vai ver na inspeção do paciente, isso quer dizer uma insuficiência cardíaca do coração direito, do ventrículo e átrio direito. Essa aqui tá mais tranquila. O que eu quero é chegar no que cai em prova. E o que é que cai em prova, Isaquinho? Isso aqui. Avaliação do paciente. Essa posição D, como eu falei para vocês, nunca vi uma avaliação dessa, de coração. Geralmente se avalia o paciente na posição A, em decúbito dorsal, ou na posição C, para poder palpar o ictus cordis e também fazer uma ausculta do ápice pulmonar, e na posição B, de sentado. Isso cai em prova. Isso cai em prova. Os meus focos de ausculta. No foco pulmonar, o que é que eu estou buscando auscultar? A projeção da válvula pulmonar. No meu foco aórtico, o que é que eu estou buscando auscultar? Projeção da válvula aórtica. No meu foco tricúspide, projeção da válvula tricúspide. Lá no meu ictus cordis, no quinto espaço intercostal, quando o paciente está lá deitado, decúbito lateral esquerdo, eu posso fazer a ausculta na mesma região que eu estou palpando o ictus cordis. O que é que eu vou auscultar? A projeção da válvula mitral, ou foco mitral. Quais são os focos de ausculta? Foco pulmonar, foco aórtico, foco tricúspide, foco mitral. Está lá, campânula do nosso esteto sempre completa sobre o paciente, sem força, que eu posso diminuir a acuidade da ausculta, certo? Foco de ausculta, tá lá, ó, foco aórtico, segundo espaço intercostal direito, da linha paraexternal, tá aqui o externo, a linha paralela ao externo. Foco pulmonar, segundo espaço intercostal esquerdo, nesse caso, o amarelo, na linha paraexternal. Foco aórtico ou acessório, como eu digo, o que eu mais gosto de escutar. Terceiro espaço intercostal, na linha paraexternal. Foco tricúspide, quinto espaço intercostal esquerdo, linha paraexternal. E foco mitral, que é o mesmo foco do ictus cordis, quinto foco intercostal esquerdo, linha M clavicular.
Primeira bolha, principal elemento de fechamento das válvulas atrioventriculares é o grande TUM, tá? Segunda bolha, principal elemento do fechamento das válvulas semilunares na diástole ventricular é o famoso TA, ok? Lembra que o TLA, o B2, pode ser aceitável na inspiração, mas não dá para ser tum-tlá o tempo todo. Por quê? Porque o ritmo cardíaco é maior do que o ritmo respiratório. Então, em vários momentos, você vai escutar a segunda bolha tá, sem que o paciente esteja inspirando. O B2 patológico está presente quando a gente vê na inspiração e na expiração. Nos bloqueios de ramo direito do meu coração, ou quando ele é muito acentuado na inspiração. Ele é muito maior, muito forte, muito mais intenso até do que o TUM, tá? Ó, TUM, tá. Ou quando a gente tem uma comunicação interatrial, a gente vai ter o desdobramento de B2. Hiperfonese de bolhas de ambas, né? Exercício, febre, hipertiroidismo. Hipofonese em ambas as bolhas. Obesidade, por quê? Por conta do panículo adiposo, certo? Por conta da gordurinha, a gente vai diminuir essa ausculta. Enfisema e derrame pericárdico. Manda, Mai. Ô, Isaac, o som do TLA, eu escuto em B2 ou eu escuto em B3? 2. TLA é desdobramento de B2. Você não vai escutar em B3, tá? O TLA é substituindo o TA. É só colocando um L. Tá, certo? Você não vai ouvir B3. É tum-tlá, 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 tum-tlá. É porque eu escutei um áudio hoje de B3 que parecia muito, tipo assim, tum-tatlá. Por isso que eu te perguntei agora. Tum-tatlá, tum-tatlá, tum-tatlá. Aí eu tenho B3. Tum-tatlá, tum-tatlá, tum-tatlá. Ah, entendi. Então, tô certa. Certíssimo. Obrigada. Tá? Ô, Isaac, por que seria B3 e não B4? O B4? O B4 eu vou ter uma projeção de B3. Não é B4. Ó, tum-tatlá. Eu tenho 3. Tum-tatlá, 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 tum-tatlá. O B3 também tem o tum-tatlá. Esse é o B3 que eu tô falando. Não, qual a diferença do B3 pro B4? O B4, aí a gente vai ter que escutar. A gente vai ter que ouvir. Porque o som do B4 é muito específico. Precisa fechar o olho e ficar ouvindo o B4. E ficar ouvindo de forma muito carinhosa. Como eu te disse, um dos sons que a gente não escuta muito bem. Até o B3, como eu já te falei, a gente consegue escutar de forma bacana. Mas B4, até hoje eu só escutei um paciente. Tá? Então vamos partir para os sons aqui. Amanhã a gente pode fazer um outro encontro, hein? Só para falar de som. Com a cabeça mais fresquinha para a gente levar para a prova. Terceira bolha. Pois é, mas como Mas amanhã é só prova teórica. Aí o OSCE depois. Aí a gente não vai precisar saber do som. Não, tranquilo. Mas aí é pra gente terminar esse conteúdo, entendeu? Ah, sim, sim. Pra gente matar esse conteúdo. Não sei se eu vou conseguir vir, mas qualquer coisa eu ouço depois. Porque aí eu vou ter que levar minha mãe no hospital e tal. Eu não sei se vai dar tempo. Entendi. Isso aqui ainda é mais semiologia. Sistólico, diastólico. Caramba, eu preciso ver isso aqui. Ah, esses sons hoje. Sinal de Romana, realmente relacionado a uma insuficiência cardíaca direita, tá? Circulação colateral, também mais um sinal grave, pesado, de insuficiência cardíaca direita. Essa aqui é relacionada à cava superior. Características tranquilas, todo paciente, parece de livro mesmo. Sinal de Levine. Chega na assistência à saúde, com essa característica aqui, é batata. Cianose, muito encontrada em muitos bebês. Vocês vão ver muita criança, quando vocês estiverem rodando em pediatria, chegando com as extremidades e os lábios meio roxinhos. Aí depois eles ficam mais vermelhinhos e depois ficam roxinhos. Quando você questiona a mãe, é uma criança que tem o que a gente chama de tetralogia de Fallot, que só vai melhorar com a cirurgia ou com o passar da idade, se esse coração amadurecer da forma correta. É cianótico, né? Aqui o marca-passo, sinal de Pemberton, nunca vi cair em prova, nunca vi ninguém cobrar,
tá? Mas é uma insuficiência cardíaca também. Quando você levanta os membros, você aumenta a resistência vascular dos membros e o coração não tem força para vencer essa resistência gravitacional. Então fica só a cabeça vermelha e o resto fica tudo esbranquiçado. Nódulo de Oster, lesões de Genway, nunca vi também. Aqui fenômeno de Raynaud, uma insuficiência cardíaca também, mas também uma insuficiência arterial das veias ulnares. Livedo reticulares, insuficiência vascular periférica. Púrpura vascular, endocardite também. Edema, geralmente relacionado a uma insuficiência cardíaca. A gente vai ter primeiro um coração que está insuficiente, tentando manter o débito cardíaco, mas ele está tão fraco ou tão grande que ele não consegue ejetar de forma satisfatória. O rim passa a reter mais água. Essa água vai provavelmente ocasionar um derrame pleural e depois disso uma insuficiência vascular também, acometendo edema. Tanto edemas em membros inferiores, geralmente a gente vê no final do dia, quanto em membros superiores. Tá? Trombose venosa profunda, ou seja, eu tenho um trombo aqui impedindo a circulação dessa perna direita dessa paciente, então eu tenho uma hipoperfusão dessa perna, por isso que ela tem uma característica diferente da outra. Sinal de Romans, eu disse para vocês que eu fiz essa semana, né? Testando uma paciente que tinha uma história de TVP. Quando eu fiz o sinal de Romans, ela referia uma dor absurda. E por fim, leiam o Porto. Gente, amanhã a gente faz um outro encontro para bater um lero em relação a esses sonhos.